Gente, eu acho muito curioso, porque uma das coisas que eu acho mais bonito no direito, senão eu não teria escolhido a faculdade de direito, porque eu sempre quis ser advogado desde menino. Eu venho de uma família de engenheiros, tá certo? Meu pai é engenheiro, meus avós, enfim. E eu enveredei para a área do direito porque eu acho que é uma área, sou suspeito em falar e vocês também são, que é a área mais linda que existe. Não sei se vocês concordam comigo. E eu vou falar para vocês, vocês sabem muito bem que o direito acompanha a evolução da sociedade. Só que muitas vezes não no mesmo compasso que a sociedade evolui. E eu falo para vocês um exemplo fora desse contexto do direito da saúde, que a lei de divórcio, a lei 6.515 de 77, foi uma resposta a uma mudança social que, obviamente, a gente se defrontou com as pessoas se separando e, obviamente, constituindo novos núcleos familiares. Aqui, o que acontece? Existe o projeto de lei 6.715 de 2009, que a gente vai já falar daqui a pouco, que traz a possibilidade da implementação e trata a ortotanásia com limitações, obviamente, a uma eventual excludente de licitude que a gente vai ver mais para frente. Mas a sociedade precisava de uma resposta. Poderia, eventualmente, todo mundo ficar à mercê do judiciário, dependendo aí de eventuais soluções para eventuais conflitos, por exemplo, dessa natureza, sem que a gente pudesse, eventualmente, saber o que fazer? A resposta é não. A gente não tinha como esperar. E, obviamente, os médicos que estavam no UTI, basta a gente olhar, né, que a sociedade aí é composta por uma larga escala de gente jovem como nós todos aqui. E nós todos aqui como jovens, um dia vamos ficar velhos. E obviamente que o pessoal que eventualmente já está chegando à terceira idade, enfim, se depara cresce com uma velocidade espantosa, os médicos têm que dar algum tipo de solução. E aí como é que a gente vai resolver o problema? Se tem muita gente já idosa, velhinha, com câncer, com outras doenças, etc. Ué, vamos deixar ele sofrer, não vamos deixar ele sofrer? Aí a indústria do dano moral, de outros problemas aí de ordem criminal também começa a crescer, se exacerbar e a coisa vai embora. Como é que o médico vai resolver essa questão? O Conselho Federal de Medicina editou a resolução 18015 em 2006, aonde permitiu-se como conduta não antiética, ou seja, uma conduta válida, a prática da ortotanásia. Ou seja, no artigo 1º, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal. Vocês estão percebendo? Fase terminal, e não outro qualquer momento. Enfermidade grave ou incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Respeitada a vontade. O que nos remete lá no slide anterior à autonomia da vontade e o discernimento à capacidade civil. Ou seja, eu sou obrigado, como médico, se eu fosse médico, a fazer o quê? Perguntar ao paciente se ele vai querer, eventualmente, dar continuidade ao curso do tratamento, uma vez que, porventura, numa determinada situação hipotética, ele não vai ter cura. Se não, a gente vai perguntar para a família, o que vai acontecer? Dá prosseguimento? Não dá prosseguimento? Qual é a saída? O médico tem que fazer isso. Só que a gente vai se defrontar com um problema que é o seguinte. O médico, quando ele pratica os seus atos, ele vai eventualmente se defrontar com que problemas? Ufa, no Conselho Federal de Medicina eu não vou ter qualquer tipo de problema. Não vou ter uma sindicância, não vou ter um processo administrativo. Mas nas minhas costas eu vou ter um processo criminal, muitas vezes uma ação civil. Tá certo? E aí veio a resposta da sociedade com o projeto de lei 6.715 de 2009, onde a gente vê a mudança no artigo 136, a linha A do Código Penal, onde a gente trata a ortotanásia propriamente como um ato de excludente de licitude, que a gente vai observar no slide subsequente daqui a pouquinho, e ver que não é toda situação que se encaixa dentro desse contexto. Olha só. Eu gostaria de deixar muito claro para vocês
que a gente fala muito da vontade do paciente, da vontade do paciente, da vontade da família, é bem por aí, é bem maçante mesmo. Só que muitas vezes essa vontade ela acaba não sendo respeitada. Por quê? Porque o Estado detém todas as prerrogativas, o Estado detém o quê? O poder de tutelar, jurisdicionar sobre a vida de todos nós. Se eu quiser me matar, eu posso? Não, porque o Estado pode, através de um eventual terceiro, parar com essa minha vontade, interromper essa minha vontade e eu não ter acatado a minha vontade de me matar. Tá certo? Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem essa mudança e a gente está rompendo esse paradigma com esse projeto de lei que está em processo de votação urgente no Congresso, que a gente vai ver na sequência. E vocês vão observar que o médico tem o dever, a obrigação de esclarecer ao doente e ao seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação que ele, paciente, vive. A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário. O prontuário, para vocês saberem também, até como consumidores e pacientes, pertence a quem? Ao paciente e não ao médico. Então, obviamente que num processo judicial, o prontuário é o primeiro documento dentro do momento de perícia a ser analisado. Por isso que eu sempre recomendo aos médicos que eu defendo que o prontuário é o melhor amigo do médico. E, obviamente, se for muito bem trabalhado, muito bem discriminado, pode salvar a vida jurídica, o patrimônio jurídico do médico, uma vez bem trabalhado. Então, o que acontece aqui? É assegurado ao doente, ao seu representante legal, o direito de solicitar uma segunda opinião. Óbvio que o médico pode incidir em erro. E, obviamente, que se a gente também ouvir um segundo médico por trás, é a melhor alternativa para a gente ter a própria segurança de saber se está sendo feita a coisa correta, de forma correta ou não. Muito bem. O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar dignidade. E onde que a gente consegue encontrar dignidade? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Princípio da dignidade da pessoa humana. Olha aqui, eu estou falando de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde eu consigo discutir o quê? A constitucionalidade. Por que eu estou falando isso? Porque em 2007, o Ministério Público Federal do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública para derrubar essa resolução do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Falando sobre a sua inconstitucionalidade que favorecia o paciente a seguir para a morte propriamente. Então, o que acontece? No primeiro momento, essa resolução ela foi suspensa liminarmente pelo juiz da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, sendo que no mérito, no segundo momento, quando apreciado em sentença, esse processo aí foi julgado improcedente em razão dos apontamentos feitos pelo Ministério Público, porque, por um prisma constitucional, é sim favorecido ao paciente o direito à vida. Em momento algum ele está falando para tirar a vida do paciente. Numa segunda etapa, é garantida a dignidade do paciente, respeitados todos os procedimentos aqui para aliviar o sofrimento, e a gente consegue ver a questão do princípio da dignidade da pessoa humana inserida dentro dessa resolução também, entre outros pontos que a gente pode observar. E eu vou falar para vocês, que aí depois a gente vai dar uma puxadinha no artigo 2º, que como o direito constitucional é muito interessante. Não temos como cláusula pétrea a liberdade religiosa? Sim. Temos sim. Está todo mundo careca de saber que tem a liberdade religiosa. E, obviamente, esse princípio garantido na Constituição pode ver aqui também, pode ser observado no artigo 2º, onde o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, ou seja, a ortotanásia não abandona o paciente. Ele é colocado em casa, é dado conforto, é dado todo o carinho, só que faz o quê? Com que esse paciente, essa pessoa não venha sofrer com os efeitos colaterais da medicação. Ou seja, em momento algum, esse doente ele é abandonado, ou então ele pode ser considerado vítima de omissão de socorro. Tá certo? Assegurada assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual. Olha aqui, espiritual,
o conselheiro lá no Conselho Federal de Medicina se preocupando com a parte espiritual, não religiosa, mas o conceito de religião, não como dogma propriamente, mas como conforto de alma, que a gente consegue ver esse tipo de discussão também aonde? Na filosofia. Inclusive assegurando-lhe o direito de alta hospitalar. Para vocês terem uma ideia, tem diferença entre alta hospitalar e alta médica. Alta hospitalar é quando o paciente é liberado pelo médico a ir para casa. Mas isso não significa que esse paciente está livre do tratamento, ele já está liberado do tratamento. E eu vou dar um exemplo particular de vida. Eu tenho 34 anos de idade e há 12 anos eu sou transplantado renal. Eu fazia hemodiálise, para vocês terem uma ideia. É isso mesmo, eu fazia hemodiálise. Eu fiz 1 ano e 2 meses de hemodiálise. Eu poderia optar em fazer a hemodiálise no hospital, ou poderia optar propriamente em fazer a hemodiálise na minha casa. Eu optei em fazer na minha casa. Então, o que o médico fez? Ele me deu alta hospitalar, ou seja, fiquei livre do hospital, mas eu continuei a fazer o tratamento, né, da hemodiálise na minha casa, ou seja, eu não tive alta médica. A partir do momento em que o médico lhe dá alta médica, isso significa que você está curado, tá certo? Que não há mais qualquer situação a ser feita, qualquer situação a ser trabalhada do ponto de vista médico. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a alta hospitalar é uma coisa, a alta médica é outra. São conceitos completamente distintos. Uma eu me libero do médico, a alta médica, e a alta hospitalar eu me libero do hospital. A alta hospitalar não significa necessariamente que eu venha ter a alta médica. Próximo, por favor. O projeto de lei 6715 de 2009 inclui o seguinte texto no Código Penal. Olha só como o legislador, o senador Camata do Espírito Santo, trouxe essa ideia lá em Brasília, porque esse projeto de lei já foi aprovado pela CCJ do Senado, para vocês terem uma ideia. Está dependendo só de tramitação na Câmara dos Deputados, para depois sanção presidencial para entrar em vigor. Como é parecido com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que a gente viu anteriormente. Não constitui crime, ou seja, não é fato típico. Não constitui crime no âmbito dos cuidados paliativos aplicados a paciente terminal, ou seja, tem que ser caracterizado pelo médico o que é uma patologia terminal no prontuário. Deixar de fazer uso de meios desproporcionais e extraordinários em situação de morte iminente e inevitável, desde que haja consentimento do paciente ou sua impossibilidade do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente atestada por 2 médicos. Aí está a grande diferença em relação à resolução do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Lá, ele dá um direito a uma segunda opinião. Aqui eu tenho que ter 2 médicos atestando a situação de terminalidade do paciente, tá certo? Para que, obviamente, o doente não venha a ser prejudicado em nenhum momento. Aí vem uma situação bastante curiosa. A excludente de licitude prevista nesse artigo não se aplica em casos de omissão de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos ao paciente terminal. Traduzindo em miúdos, gente, isso significa que, se houver algum tipo de esperança, se houver alguma coisa que pode ser feita ainda, mesmo que o doente seja um paciente terminal, ainda pode ser implementada uma quimioterapia, ou seja, para prolongar a vida do paciente ou causar algum tipo de bem-estar, esse tratamento não pode ser retirado. O que a gente observa no caput, por exemplo, aqui, o que a gente vê de maneira muito clara, é uma situação onde não tem mais jeito, não tem mais conversa. Ou seja, a solução final é dar o quê? Dignidade ao paciente. Tá ok? Mas aí vocês vão me perguntar, mas tá, como é que a gente vai resolver essa questão? Existem 2 formas, inclusive a gente vê isso no direito português e também em outros países, como Estados Unidos.
a situação onde o sujeito ele pode externar, e é uma situação que não existe no Brasil, não existe figura jurídica para isso, externar sua vontade de saber o que pode ser feito, professora Leimer, em relação a situações como essa. O testamento seria a solução? Eu pergunto para vocês, poderia resolver essa minha questão por testamento? Eu gostaria de saber de vocês, poderia ou não? Pode falar sem medo de ser feliz, estamos aqui para pensar. Poderia resolver essas minhas questões por meio de testamento? Vamos lá. 5º ano, que já passou no exame da ordem. Pode ou não resolver essa questão por meio de testamento? Sem medo de ser feliz, que a gente está aqui para pensar. Estamos aí no cochicho. Pode ou não pode, gente? Não. Por meio de testamento não pode. Porque o testamento é uma forma de negócio jurídico. Vocês sabem que um negócio jurídico mortis causa. E que venha trabalhar e venha discorrer a questão única e exclusivamente patrimonial aqui no Brasil. Mas no exterior, principalmente em Portugal, Estados Unidos, como eu muito bem mencionei há pouco, a gente tem a possibilidade da utilização do testamento vital, o chamado living will, testamento vital, aonde o sujeito ele vai lá por meio de um testamento e declara se ele quer eventualmente utilizar-se de cuidados paliativos, se ele quer que eventualmente a máquina seja desligada, enfim, ele vai discriminar no papel como é que ele vai querer ser tratado numa situação de final de vida. Ou seja, o testamento vital é totalmente diferente do testamento convencional, que vai regulamentar questões voltadas para a sucessão testamentária. O testamento vital possibilita qualquer um do povo, fazendo, desde que tenha capacidade civil plena, discernimento dos seus atos, se ele quer eventualmente que técnicas de cuidados paliativos ou que a eutanásia ou distanásia seja aplicado quando da sua necessidade. Existe também, e o próximo slide, por favor, a figura do post. Tá certo? Que está sendo agora trabalhado no Brasil. E o que isso significa? É um instrumento americano, uma espécie de declaração de vontade, que também tem a sua validade jurídica muito discutida aqui no Brasil, para saber se ele pode ser utilizado, se ele quer eventualmente numa situação de inconsciência, se ele vai ser o paciente colocado numa UTI ou não, se eventualmente vai ser aplicada uma determinada droga ou não, porque muitas pessoas têm qual medo de eventualmente cair numa UTI e ficar anos e anos e anos a fio, entubado, sendo mantido vivo por uma questão aí de remédios, enfim, uma série de coisas, que esse post não é um testamento vital, é um instrumento onde você discrimina se você quer ou não o prosseguimento no tratamento numa situação, e isso é trabalhado, que eu sei, numa rede de seguro-saúde que é a Amil, é a única rede no Brasil, parece que eu estou fazendo propaganda, mas não estou, é a única rede no Brasil privada de seguro-saúde que tem a possibilidade de trabalhar com esse post que determina se o sujeito vai ser adepto ou não de uma determinada terapia ou de um determinado procedimento médico, caso seja necessário. Agora, uma das coisas que eu gostaria também de trazer à tona é que o Brasil, além de ter essa mudança legislativa interessante que eu estou trazendo aqui para vocês, que a gente vai ter a oportunidade de discutir em Israel agora no início do mês de setembro, no dia 2 ao dia 5 de setembro em Tibérias, também a evolução com uma perspectiva para a América do Sul em relação à lei da morte digna que existe lá na Argentina. O Senado e a Câmara Argentina aprovou um projeto de lei onde permite a utilização da morte digna, só que eu vou também tecer os meus comentários negativos. Se vocês procurarem na internet a questão da lei da morte digna, não se sabe, pela falta de clareza do texto de lei, se a eutanásia ou se a ortotanásia pode ser praticada. Ou seja, não há delimitação linear se a eutanásia pode ser praticada na Argentina ou se a ortotanásia é o instrumento correto a ser trabalhado com o paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado que, obviamente, isso vai ser corrigido com uma outra lei subsequente, com os ajustes jurisprudenciais e doutrinários. Mas a gente também tem que dar a mão à palmatória para os nossos irmãos que
eles estão na frente e que, obviamente, existe legislação. Agora falta o Brasil aprovar essa questão da ortotanásia para poder dar sequência a esse tipo de discussão. Agora, missões da bioética. Pergunto para vocês, o que é dignidade? Dignidade é manter um paciente anos a fio ou meses a fio numa cama, entubado? Dignidade é acabar com a vida dele repentinamente para acabar com o sofrimento? Dignidade é permitir que seja retirada a dor? Bem, isso aí vai variar de acordo com os valores e os costumes de cada um de vocês aqui, para que a gente encontre a melhor resposta. Mas o que a gente tem que pensar em termos de dignidade, sem que haja afronta à Constituição também, acima de qualquer coisa, é pensar no bem-estar como melhor alternativa para o ser humano. Tá ok? Isso a gente consegue observar muito claramente também na Declaração de Direitos Humanos da ONU, tá? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O paciente, ele e sua família devem ter suas opiniões e vontades sempre respeitados nas discussões e limitações ou suspensões em tratamentos médicos. O objetivo é sempre promover o conforto psicológico, físico, social e espiritual do doente. Eu vou fazer um pequeno adendo, porque eu acho muito curiosa essa questão, e isso é muito discutido nessa seara do direito médico, que é um ramo muito novo aqui no Brasil. Por quê? Eu, agora fugindo até um pouco, agora eu vou falar da bioética e não vou falar propriamente da ortotanásia e da eutanásia, mas por que a bioética tem essa preocupação de dar conforto psicológico, físico, social e espiritual ao doente? Muito simples, para poder regulamentar e balizar a conduta do ser humano na área da medicina, na área da saúde de maneira geral. Por que eu falo isso? Porque a gente se encontra aí, e a gente encontra melhor, muitas situações um tanto quanto curiosas, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová e doação de sangue. Olha só que curioso. Como solucionar o problema de doação de sangue para testemunhas de Jeová? Mas olha, existe o direito à vida, que é uma cláusula pétrea garantida na Constituição. Sim, existe. Mas também existe, para vocês terem uma ideia, a questão da liberdade religiosa, como cláusula pétrea também em nossa Carta Magna. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ponderar o que pode sopesar uma em relação à outra? Não pode ter, obviamente, um princípio dentro da Constituição sendo maior que o outro, mas a gente tem que sopesar em determinadas situações o que pode ser feito em relação ao paciente e o melhor caminho para que esse paciente possa escolher. E a bioética vem justamente regulamentar atos, não só de médicos, mas, obviamente, no trato do paciente, para responder esse tipo de questão. Para vocês terem uma ideia, essa questão das testemunhas de Jeová é muito curioso porque se o sujeito, o médico, ele está numa determinada situação aonde é para salvar a vida numa emergência do paciente, a transfusão de sangue pode ser trabalhada? Pode ser utilizada? A resposta é sim. Mas se porventura esse médico ou o paciente está numa situação, num procedimento onde é necessário a realização de transfusão de sangue, mas, por exemplo, uma determinada cirurgia, um procedimento, ele pode ser preparado com a devida antecedência, pode ser feita a transfusão? A resposta é não. Por que isso, gente? Porque existem métodos alternativos e justamente trabalhados pela bioética, a conduta. Por exemplo, vocês sabiam que é possível fazer uma autotransfusão de sangue? É possível, de repente, eu tirar uma bolsa de sangue ou 2 bolsas de sangue, estocar no hemocentro e quando eventualmente eu for fazer a cirurgia, for submetido a uma cirurgia, eu ter transfundido propriamente o sangue, o meu sangue, para o meu sangue não ser contaminado? Porque o que acontece? Existe uma passagem na Bíblia que justifica essa situação, aonde se porventura for transferido o sangue de uma pessoa a outra, a alma dela vai ser maculada e que, consequentemente, ela vai ser, não vai ser arrebatada e não vai ao paraíso. Então, existe a possibilidade também da utilização de homoderivados, aonde essa testemunha de Jeová, por exemplo, e que ela tem que ter a sua vontade religiosa respeitada, ser utilizado, por exemplo, em cirurgia, caso vocês não saibam, existe
muito sangue e ele é aspirado lá, o sangue é aspirado por uma espécie de aspiradorzinho. Esse sangue ele pode ser retirado da fibrina e transfundido no paciente novamente. Ou seja, o médico ele não tem muitas saídas, tá certo? Para falar que a transfusão de sangue... Porque olha, é muito curioso, eu acho muito curioso esse assunto, porque uma pessoa que eventualmente é testemunha de Jeová e ela toma uma transfusão de sangue, ela pode ser excluída do seu grupo. Ela pode ser marginalizada do seu convívio familiar. E como é que fica isso? A pessoa para o restante da vida dela. Ou seja, eu falo para vocês que existem terapias e terapias que podem ser trabalhadas, e a bioética vem como, por exemplo, regulamentar essa questão da ortotanásia e das testemunhas, para justamente dar norte a saber o que tem que ser feito. E muitas vezes os médicos podem ou não, dependendo dessas situações que eu coloquei para vocês, se esquivarem de ações judiciais ou não, dependendo como for o caso concreto. Então a bioética ela tem a missão de justamente o quê? Dar o conforto psicológico, porque eu acho que uma das grandes coisas negativas que a humanidade pode ter, um ser humano pode ter, é carregar problemas de ordem psicológica para o restante da vida. Ser afastado do seu convívio social e, obviamente, ter a sua espiritualidade afetada. Então, eu trouxe esse exemplo não só da eutanásia, da ortotanásia e da distanásia para vocês, mas eu estou trazendo outras situações aqui de maneira muito clara que a bioética tem a missão de nortear a conduta do ser humano para que todos tenham conforto. Tá certo? Diante do que a gente observa, e eu prometo que eu estou terminando, que eu estou vendo alguns meninos e meninas já um pouquinho com soninho, aquela coisa, mas a gente já está chegando ao final. A ortotanásia não pode ser vista como conduta antiética hoje. Consequentemente, eu conversei com o diretor de cuidados paliativos da MIL, e esses dados eu tenho guardados e, enfim, documentados, pacientes terminais que, obviamente, aceitam os cuidados paliativos, nos termos que a gente conversou há pouco, 95% desses 70% que a gente está falando, aceitam muito bem o tratamento dos cuidados paliativos e da ortotanásia e não geram demandas judiciais. Por que esse artigo 136A do Código Penal é importante? Para trazer segurança jurídica. Segurança jurídica para quem? Não só para o lado do paciente, que vai ter a sua autonomia de vontade respeitada, tá certo? Vai ter a sua vontade acatada, como também, após o falecimento, a família desse paciente não venha processar no âmbito civil, não venha processar esse médico ou equipe no âmbito criminal. Ou seja, se a gente para pensar, essa lei ela é muito importante e olha só os desdobramentos que a gente vai ter nesse projeto de lei, nessa inclusão aí do Código Penal. A gente vai dar segurança jurídica não só para o paciente, mas para o médico. Vai minimizar e muito, mas muito mesmo, a possibilidade de se ter aí várias ações de indenização por dano moral, entre outros aí, ou até mesmo danos materiais, caso o projeto de lei venha a ser adotado e uma vez trabalhado nos termos do texto lá, como a gente falou há pouco. Portanto, a título de conclusão do que a gente tem que ter, é que a eutanásia, mesmo com essa mudança no Código Penal, ela continua sendo vista como crime. E foi o que eu falei. Se há possibilidade de curas de doença, por que não eventualmente apostar nisso? Por que não apostar, dependendo como for, em situações onde a medicina utilizada em favor do paciente pode trazer algum tipo de conforto ou mesmo a solução de problemas para determinadas doenças? Não custa esperar. Obviamente que cada um sabe onde o calo aperta, né? Quando está com um problema. Mas o que a gente tem que parar para pensar também é que, em determinadas situações, se conseguirmos ter paciência e atenuar o sofrimento, eu digo para vocês, é o melhor caminho. Existem até alguns brasileiros, para vocês terem uma ideia, que já estão inscritos no Dignitas e na Exit, lá na Suíça, para que isso, propriamente na reportagem da época, é claro e é demonstrado que muitos, quando eles estiverem em situação de terminalidade de doença, vão pegar um avião e ir para a Suíça para poder serem assistidos no seu suicídio. Então, a título de conclusão, a eutanásia continua sendo crime, sim, e não vai ter esse panorama mudado no Brasil com certeza. A ortotanásia ainda
tem uma ausência de regulamentação, que eu creio que no próximo, no próximo ano ou nos próximos 2 anos a gente consiga resolver essa questão. Como é que a gente consegue bailar essa situação? Por meio de sentenças, a resolução própria do CFM, conscientização das pessoas, né? Aonde os médicos, junto com a família, têm que tomar o melhor julgamento para o paciente. O médico, junto com o paciente também, tem que demonstrar de maneira clara qual o melhor caminho para o paciente. E não se trata de abandono. Necessita a gente também trazer a discussão aqui o testamento vital, ou seja, uma disposição de vontade para saber o que vai ser feito em relação à pessoa. E o post também. A ciência, ela tem que ser utilizada para tratar e proteger da vida, não encurtá-la, tá certo? Limitando-se a buscar o quê? Ao bem-estar desse paciente e não ao prolongamento do seu sofrimento, seja de qual forma for. E, obviamente, que essa autonomia de vontade, ela não pode ser nem do 8 e nem a 80. Ela tem que ser mitigada, tem que ser analisada, tem que ser vista também a capacidade dos envolvidos, capacidade civil dos envolvidos. Gente, e também para fechar minha linha de raciocínio aqui, apesar do assunto caminhar lado a lado com a questão da religião, é muito importante que não nos deixemos, não permitamos aí que a religião interfira na questão de discussões científicas, porque muitas vezes foi como eu falei no início da palestra, muitos dogmas, o injustificável se justifica pela religião, mas o que a gente tem que trazer é a discussão concreta, científica, jurídica dos prós e dos contras. E a partir daí, obviamente, utilizar a religião como conforto individual para cada um. Mas o que a gente tem que tomar com muito cuidado também? A interpretação, a criação de processos legislativos de uma maneira isenta, aonde a gente consiga ao máximo isentar a questão religiosa por trás. Óbvio que isso não é possível, que a gente observa uma influência muito grande aí no processo legislativo e na sociedade como um todo, mas o que a gente deve observar é que a religião tem que ser colocada um pouquinho de lado, e eu não estou falando de denominação A, B ou C, estou falando de maneira geral, e pensar de maneira fria, tá certo? De objetiva, quais os melhores caminhos a serem adotados. A sociedade civil tem que ser ouvida, porque de repente não fazer um plebiscito, uma votação, discussões. O que a gente está fazendo aqui hoje, eu falo para vocês, é um privilégio. É um privilégio porque vocês, obviamente, tiveram a oportunidade, como eu também tive a oportunidade, e cada dia que passa tenho também a oportunidade, de encontrar novas informações. Então eu falo para vocês o quê? Que a sociedade tem que ser ouvida. Tem que ser, não teve a questão da discussão do desarmamento? Não teve a questão da discussão tempos atrás, do plebiscito, em relação à monarquia, implementação de monarquia ou não no Brasil? A questão do a monarquia não, do parlamentarismo ou não no Brasil? A sociedade tem que ser ouvida. Tem que existir discussões aqui, sim, na universidade. E que, obviamente, discussões de toda forma, na televisão, jornal, mídias de maneira geral, têm que ser feitas para justamente o quê? Acabar com o câncer da sociedade, que é a falta de informação. A pior doença é a ignorância. E ignorância não significa burrice. Ignorância significa o quê? Desconhecimento, é a situação negra do conhecimento. Se a gente tira o véu da ignorância e permite que as pessoas tenham acesso à informação e tenham o direito de pensar, escreva o que eu falo, a gente vai ter uma sociedade melhor. E eu agradeço demais a oportunidade de vocês, de ter tido a possibilidade aqui de discutir isso, e estou aberto a eventuais perguntas, caso os senhores e senhoritas queiram me fazer, que serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu solicito à professora Thais Caroline que proceda à entrega de uma placa ao professor Washington Fonseca, para que seja registrada a sua passagem por esse centro. Ato contínuo, professor Washington. Professor.
em ato contínuo. Eu também pediria ao professor que repassasse essa placa à acadêmica Maitê Ribeiro Tamura Moleto Barbosa, classificados no concurso de oratória, professor Rui Barbosa Correia Filho, do Correntiano, e que fez a vossa saudação. Dirigindo ao encerramento, eu também quero agradecer os alunos Ramon de Souza Freitas, do 3º ano, Lucas Rodrigues Gomes, do 3º ano, Luma Gomes Gândara, do 3º ano, Rodrigo Hiroshi Kakinahana, do 4º ano, pelo auxílio e competência com que os trabalhos que desenvolveram nessa noite. E, evidentemente, agradeço ao professor pela brilhante palestra e tenho a certeza, professor, que nos trouxe muita luz a respeito deste tema. E, finalizando, eu convido a todos, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco a todos para que estejam presentes amanhã, quando, então, nós vamos receber o doutor Mauro Spalding, juiz federal, que discorrerá sobre o acadêmico de direito e as carreiras jurídicas. Agradeço a todos, muito obrigado e tenham uma boa noite.